Boa noite, irmãos e amigos. Estamos mais uma vez iniciando o culto de adoração ao Senhor. Vamos começar com oração, agradecendo a Deus por esse momento, pela oportunidade que temos de louvá-lo e engrandecê-lo através desse culto. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de louvar o Senhor. Obrigado, Senhor, pelos recursos que o Senhor nos deu também, Senhor, para fazermos essa transmissão. E te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando no decorrer deste culto, esteja abençoando os irmãos que estão em casa assistindo, estão dedicando esse tempo para o Senhor, e que possamos, Senhor, fazer um culto agradável a Ti. Seja, Senhor, com a palavra que ouviremos hoje e também com os louvores que cantaremos para o Senhor. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar louvando ao Senhor, o primeiro louvor dessa noite, que é Eu Só Confio no Senhor. Os irmãos podem acompanhar a letra na descrição do vídeo. Eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Vamos continuar com o louvor Segurança. Vivo feliz por
luz da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos passar nesse momento a palavra para o pastor Maurício. Ele nos trará boas-vindas e também falará um pouco da mensagem de hoje já. Muito bem, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse é um momento, esses são dias, tempos que precisamos estar firmes e constantes. Não devemos baixar a guarda em meio a um tempo difícil que às vezes nos acomoda e pensamos que a coisa está, não é, dando para se acomodar. Então, vamos continuar vigilantes em todos os aspectos, principalmente com relação à nossa fé. E é sobre isso que nós vamos falar logo mais. Então, agradecemos a vossa presença mais uma vez, acompanhando, adorando ao Senhor junto conosco. Então, você que é da nossa igreja, você que é membro, você que é congregado, os amigos, né, seja do bairro, cidade, estado, fora do estado, todos são bem-vindos e que Deus os abençoe grandemente. Nós queremos lembrar mais uma vez que somos da Igreja Batista Regular, em Maceió, Alagoas, e estamos aqui no bairro da Cidade Universitária. Quem não conhece, um dia querendo conhecer, entra lá no nosso, através das redes sociais, que você certamente vai encontrar-nos, ok? Também queremos lembrar que ao final do culto nós vamos sortear mais um livro. Então, não sai logo assim que eu terminar a mensagem, você vai participar do livro, como também vamos ter mais um cântico. Então, duas coisas importantes. O culto não termina logo após a mensagem, tá bom? Então, vamos prosseguir nesse ambiente de desejo, de crescer, de aprender do Senhor, sobretudo esse assunto tão importante que é sobre a fé. E vai ser dado sequência no texto que nós lemos a semana passada. Que Deus abençoe grandemente e possa estar conosco, nos abençoando. Obrigado. Vamos louvar mais uma vez. O louvor da vez agora é Firmeza na Fé, antes da mensagem. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vencer carne a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor e o pastor Maurício irá ministrá-la. Mais uma vez, boa noite. Nós vamos, como disse, dar prosseguimento ao texto lido a semana passada, em Hebreus capítulo 10. Para tanto, eu peço aos irmãos, os amigos, que abram suas Bíblias naquele texto, em Hebreus 10, para a gente então ler os versículos 29 em diante. O tema de hoje, como foi já escrito, colocado aí, adiantando, a perseverança e fé como o único caminho. Perseverança e fé como o único caminho. Então, diz assim o texto em Hebreus capítulo 10, 29. A gente leu até 26, a gente leu até o versículo 25 no domingo passado. O versículo 26 diz assim: porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Vamos orar, lendo esses dois versículos, e assim vamos dar mais prosseguimento nos demais versículos. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que temos de, na Tua palavra, tirar exemplos de encorajamento, de perseverança e de fé. Em meio a um momento, ó Deus, difícil que o mundo vive, e nós, inseridos nesse mundo, também somos alcançados, somos afetados. Então, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, para que através da fé em Jesus, crendo na sua obra vicária lá na cruz, nós possamos ter descanso, ter paz e ter o teu consolo. Ajuda-nos, ó Deus, a compreensão da tua palavra, mas, sobretudo, ajuda-nos a
fazer com que ela sirva de forma prática na minha vida, na nossa vida. Abençoe, ó Deus, o teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, como disse domingo passado, nós lemos Hebreus 10, do 19 ao 25, onde nós apresentamos Jesus como um novo e vivo caminho. Como dissemos também, essa carta foi escrita para encorajar e convencer crentes judeus que estavam em perigo de voltar atrás à velha aliança, ao velho pacto, e deixar de seguir a Cristo. Nós vimos exatamente que eles tinham realmente muitos motivos para estarem enfraquecidos na fé. Eles tinham motivos para deixar ou abandonar a fé se formos olhar por esse lado humano, apenas da força própria do ser. Mas precisava se observar que para superar todo esse conflito, o medo, as perseguições, eles teriam que buscar fé em Cristo, na obra consumada que o Senhor fez. Então, nós vimos, irmãos, todas essas coisas, e aqueles crentes, aqueles cristãos, mesmo diante de muita pressão por parte dos judeus, forçando-os a abandonar a sua fé, além da perseguição do Império Romano, por ter eles assumido uma nova religião, ou seja, o cristianismo. Então, tudo isso estava fazendo com que esses crentes, após assumir a sua fé, ser contra o Estado, fazia com que eles chegassem a oscilar na fé, a ponto de desejar voltar à religião anterior, voltar à sua vida anterior, possivelmente também de pecado, trocando o novo e o vivo caminho pelo que era passado, a velha aliança. O fato é que, depois de apresentadas as consistentes básicas teológicas pelo autor aos Hebreus, a eficácia absoluta do sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz, o autor agora vai esclarecer, ele vai explicar de forma cuidadosa, mas com muita segurança e firmeza, como eles deveriam viver e por que eles deveriam viver. Então, ele começa a mostrar que a nova aliança baseada em Cristo que seria e que era superior a qualquer outra coisa e principalmente a antiga aliança, pois ela foi feita, sobretudo, com sangue, o sangue de Jesus, o sangue perfeito do Deus homem. O autor dos Hebreus, ele sabia que apresentar essas verdades seria de grande encorajamento e certamente ajudaria a evitar o afastamento e o esfriamento da fé por parte daqueles irmãos, encorajando-os de uma forma eficaz. Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3, ele começa mostrando isso, o que ele quer de fato mostrar e enfatizar para aqueles irmãos a respeito de Jesus. E ele diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, ou seja, aos nossos passados, pelos profetas, a nós hoje falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Aí ele vai dizer no versículo 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, ou seja, a quem tem o controle de tudo, por quem fez também o mundo. Esse Jesus, Filho de Deus, que nos fala hoje, ele quer dizer aqui então que ele fez tudo, a ele cabe o controle de tudo. E ele diz, ele é o resplendor, no versículo 3, o resplendor da sua glória, a expressa imagem da pessoa de Deus. Enfim, então ele vai mostrando com veemência quem é Jesus. Isso é importante. Assim percebemos que o escritor estava determinado a mostrar a seus leitores que essa escolha de voltar ao judaísmo seria uma escolha trágica, seria uma escolha assim, sem nenhum cabimento, que certamente eles sofreriam grave pena por isso. Nesse sentido,
essa carta cumpre o seu papel de encorajar aqueles irmãos, papel oportuno em edificar irmãos desanimados, irmãos tristes, desconsolados. E é possível que hoje a continuidade desse texto possa também trazer-nos a essa reflexão de como nós estamos em meio a toda essa circunstância adversa, pandemia, desemprego, tristezas, perda de entes queridos, tantas desgraças acontecendo, mas Jesus, assim como o autor apresentou, sendo este capaz de consolar, de fazer com que sejamos sustentados pela força do seu poder, certamente toda essa verdade alcance o nosso coração. Então, os versículos que lemos na semana passada, eles traz esse desafio de 19 ao 25 e nos traz a praticidade de como devemos viver essa vida cristã em meio a todo esse contexto, seja o dele de perseguição, sofrimento, espólio, ou o nosso momento de incerteza. Então, em qualquer situação que possivelmente estejamos vivendo, Jesus é o caminho. Jesus é o Senhor. Jesus é o Consolador. Jesus, ele é o príncipe da paz. É diante disso e diante dessas perspectivas que nós devemos nos achegar a Ele. É diante dessas verdades que nós devemos estar agora, ouvindo, adorando o Senhor. Ele é tudo. É isso que o autor tenta passar de forma assim exponencial, vibrante, cativante e amorosa. E, claro, desafiadora. Então, irmão, percebemos que no capítulo 10, 19 até o capítulo 12 há um forte chamado para a adoração e o exercício prático da nossa fé. Nós vamos ver se vamos chegar até o capítulo 12, até o capítulo 13, daí domingos sucessivos para frente. Mas o importante é que o texto dessa noite nos traz verdades absolutamente indispensáveis para nossas vidas no tocante à fé e à perseverança. E a primeira coisa que nós vemos aqui, nesse contexto, nos versículos 26 e 27 que nós lemos, vamos repeti-los outra vez, e diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos percebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Nesses versículos, a palavra de Deus apresenta uma severa advertência àqueles irmãos que estavam inclinados além de desistirem da fé cristã, estavam dispostos a pecar deliberadamente. E essa advertência é para esses que então estão usando esse momento de incerteza para dizer, vamos viver em pecado mesmo. Não resolve estar tendo uma vida em Cristo. Então, a forma deliberada é a ideia de ter conhecimento que estão pecando e vamos prosseguir no pecado. Então, o versículo 26 mostra que se algum crente vivesse dessa forma, pecando voluntariamente, com conhecimento de que sabe o que faz, sabe o que está pecando, ele está trocando o sacrifício de Jesus e sua salvação por coisa deste mundo, por coisas pecaminosas deste mundo. É isso, então, que ele está nos alertando aqui, alertando os seus leitores. Então, diante dessa realidade, nenhum outro sacrifício, ele está dizendo aqui no versículo, pode resolver o problema desses que pecam deliberadamente. É exatamente isso que ele está falando. Nada mais poderia ser feito para restaurar esses que assim estavam procedendo. A frase aí já não resta mais sacrifício no versículo 26, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mostra que, uma vez tendo recebido e tendo conhecimento dessa verdade, e ainda assim rejeitando
esse sacrifício, então o que Jesus fez na cruz do Calvário não serve. É inócuo, é desprezível. E esta pessoa que tem uma vida assim está se autocondenando. Essa pessoa está certamente somente aguardando, o versículo seguinte vai dizer, o seu juízo, a sua condenação. Quem rejeita viver uma vida plena em Jesus, não há outro recurso para se obter o perdão. Isso é algo que fique bem claro para nós, como ficou bem claro para aqueles irmãos. O versículo 27 diz assim, mas uma certa expectação horrível. Então você vai emendando o versículo 26, e ele vai dizer no versículo 27, mas há uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar esses que vivem como de fato vivem, sendo adversários. Então, o versículo exatamente diz que só resta para essa pessoa que não mais valoriza o caminho da cruz uma expectativa horrível de condenação, cuja condenação é explícita e dolorosa, mostrando o ardor do fogo, ou seja, queimar no fogo eterno que Deus preparou não para os homens, não para nós, mas Deus preparou para Satanás. Mas o homem está se condenando e indo por si só para esse lugar. Isso é muito triste. E é essa advertência que ele cabe aqui. A aplicação para nós, esses dois textos, é bem interessante. Parece que esse texto foi mais escrito para nós, para os nossos dias, para nossas igrejas, a chamada Igreja Evangélica Brasileira, talvez a Igreja Evangélica do mundo, do que para aqueles crentes daquela época. Os motivos deles, daqueles crentes, para os nossos motivos hoje são bem diferentes. Talvez em algum lugar, algumas partes do mundo tenha alguma semelhança. Mas o fato é que os crentes de hoje se desviam de forma, muitas vezes, sem motivo aparente, sem motivos justificáveis, sem ser como uma pressão contundente como esses crentes hebreus. Então, quantos crentes se desviaram e quantos não estão se desviando, e pior, voltando ao pecado, vituperando, né? Ou seja, menosprezando, ofendendo o Evangelho. Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 22, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Isso quando o crente conhece a verdade, sabe o caminho e vive pecando voluntariamente. E quando a gente olha para esses versículos, jamais a gente compara ele a nós. Jamais a gente quer aplicá-lo a nós. A gente nunca acha que esses textos cabem a nós, como esse 26, que se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade de Jesus, já não resta mais nenhum sacrifício capaz de ser feito, até pelo próprio Deus, para que nós possamos ser justificados e perdoados. Vamos pensar, vamos atentar de como é que nós estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo, né, como o texto que o apóstolo Pedro coloca aqui, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada, né, ao seu espojadouro, né, de lama? Será? Então, crentes que relativizam o pecado, que tentam minimizar as consequências da rejeição à verdade. Esses crentes são os inimigos da cruz, como o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. E na igreja, no mundo evangélico, vamos dizer assim, existiam pessoas que eram contrários à própria palavra. A palavra que ministrada era Cristo crucificado, salvação somente nele. E aí apareciam alguns que eram inimigos da cruz, porque não se satisfaziam apenas com essa mensagem, e criaram outras mensagens. Essa era a realidade dos irmãos hebreus, como também outra realidade de outras igrejas no Novo Testamento. Nós, a Igreja do Senhor, precisamos caminhar olhando para frente.
É essa toda a redundância desse texto lido semana passada e hoje. Precisamos olhar para frente. Não há mais nada lá atrás. Não temos mais nada a que buscar, a que contemplar, a que paquerar e a que namorar lá atrás. Só à frente. Então, voltar à origem do que éramos é voltar para o nada. Ou pior, como diz Pedro, é voltar para a lama. É se entregar a um pecado explícito. Eu creio, irmãos, que dentro daquilo que o autor está colocando aqui, ele quer dizer ou é Cristo ou é nada. Ou Cristo ou nada mais vale. Sem Jesus não há nada, a não ser a consciência de que conhecemos a verdade e o medo do julgamento que nos assombra por nós não estarmos vivendo, a vontade do Senhor. E tornamos-nos, assim, adversários da obra de Cristo. Essa foi a advertência também aos hebreus, juntamente com a de Pedro, que nós devemos hoje avaliar. Ela serve para nossos dias, serve para a igreja. Mas a pergunta é, eu digo serve para a igreja, mas serve para mim? Eu preciso pensar, eu preciso me autoanalisar. Será que serve para mim? Uma vida sem coragem de buscar o que está à frente. É uma vida que está sendo determinante, conforme a Bíblia, ou é uma vida fracassada? Será que você está crescendo em Cristo? Algo a se refletir. Segunda coisa, a primeira coisa então foi, não há nada lá atrás, versículo 26 e 27. Versículo do 28 a 31 mostra o contraste da seriedade entre o passado e o presente. O passado e o presente têm suas consequências também tristes, mas há um contraste a ser analisado no versículo 28 até o 31, que diz assim, acompanhem comigo. Versículo 28, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Vamos ver se a gente entende bem esse texto. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito Santo da graça. O 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O autor faz um contraste aqui, irmãos, é bem interessante isso, entre o passado e o presente, mostrando aqui no versículo 28 que no passado, no Velho Testamento, ele usa Deuteronômio 17, de 2 a 7, quando se apostatava da fé para servir a outros deuses e se encurvar diante deles se deveria apedrejar até a morte. Então ele está mostrando esse fato. Olha lá, ele está, como era um grande conhecedor, um excelente conhecedor do Antigo Testamento, esse escritor, que alguns dizem ser Paulo, outros dizem ser Áquila, outros dizem ser Barnabé, e Áquila diz em Atos que ele era um grande expositor do Velho Testamento. Enfim, então, essa pessoa, quem quer que foi, entendia muito bem. Então, ele usa Deuteronômio, capítulo 17, versículo 2, mostrando, olha, lá no passado, morria-se apedrejado apenas por 2 testemunhas, quando se vacilava da fé, quando saía do padrão da lei de Deus, buscando outros deuses e adorando-os. Ok, então ele mostra isso aí. E aí ele argumenta que a severidade da lei de Moisés, aqui estabelecida, é incontestável. Existia punição, existia algo que ia ser cobrado desses que assim agiam. E aí ele vai argumentando que, porém, quanto à severidade da rejeição ao Evangelho, esse é muito maior. Esse é muito mais severo. Então veja o contraste aqui. Há punição no passado, mas no presente, essa punição ela ainda é maior. É isso que ele está mostrando. E o contraste dessa verdade vem logo no versículo 29. Olha aí. Porque no 28 ele faz a colocação, ele argumenta, que a lei de Moisés
a pessoa morria sem misericórdia com apenas 2 ou 3 testemunhas. E o versículo 29, ele diz, de quanto maior castigo cuidai vós, que serão julgados, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus. Olha aí a pergunta. Então, ele vai então colocando esse contraste de forma mais forte, quando o assunto é em relação ao Filho de Deus. Então, o que ele quer dizer, imaginem como será muito mais terrível o castigo daqueles que espezinham, né? Pisoteiam o Filho de Deus e tratam seu sangue purificador como se fosse algo comum e profano. É isso que ele está dizendo nesse versículo. Ele conclui ainda no versículo. Esses insultaram e ultrajaram o Espírito Santo da graça. Então, é essa colocação que ele faz para contrastar que há, sim, severidade e punição no Deus zeloso, o Deus santo, quando se faz aquilo que é contrário e que atinge a sua santidade. E aqui, atingindo-se a santidade de Cristo, o sacrifício, a obra dele, há um peso maior. A pessoa que foi salva e agora expressa desdém e incredulidade para quem o salvou, está afrontando, sendo inimigo da cruz, como nós vimos que em Filipenses capítulo 3, Paulo apresenta. Então, ele rejeita o toque, o agir do Espírito Santo, e isso vai ter consequências eternas e dolorosas. Isso certamente será tratado com aqueles que estão na igreja dizendo que são crentes e vivem a vida de rebeldia do jeito que quer. Isso é um fato. Assim como aqueles do Velho Testamento que, instruídos por Moisés, contrariaram a lei e foram atrás de outros deuses, adorar deuses após si. A advertência aqui, meus irmãos, é examinai a vós mesmos. Como a gente viu em 2 Coríntios 13:5, acho que a semana passada eu postei algo para os irmãos no grupo da igreja sobre que quão importante é a gente examinar nós mesmos espiritualmente, assim como a gente se examina quando a gente vai para algum local e a gente vai querer estar elegante. A gente vai ao espelho, nos examinar se estamos compatíveis para aquele ambiente, para aquele momento. Assim também é o momento de nós examinar a nossa fé. Examine a sua fé. Examine a sua salvação. Dia após dia. Não só uma vez por ano, mas dia após dia nós devemos nos examinar. Como está a minha vida? E aí a gente vê o que está fazendo. Se você quiser ler o texto, você lê o texto em 2 Coríntios 13:5. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Eu preciso me examinar, você precisa se examinar se você continua na fé. E o que isso pode trazer como bênçãos para aqueles que estão em volta de nós e certamente como para nós também. Então, há uma onda, irmãos, do evangelho fácil permeando a vida de irmãos e de igrejas, né? E que nós devemos ter cuidado de não enveredar por esse evangelho permissivo, sem cruz, sem salvação, sem renúncia, sem graça, sem nada, que hoje tanto impera. Nós precisamos examinar isso. Os versículos 30 e 31 mostram que diante de tão extrema situação, não há remédio nem escape para tais pessoas. O versículo 30 diz, porque bem conhecemos, acompanha aí no versículo 30, porque bem conhecemos que aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Ele vai também mostrar aos seus leitores, outra vez, o uso do Velho Testamento e do que Deus disse, o que Deus fez lá no passado. E ele usa aqui, ele cita Deuteronômio 32, do 35 ao 36, com prova de que Deus cobra com juízo, ele cobra com condenação aquele que quebra a aliança. Ser chamado o povo de Deus e viver uma apostasia e rejeição à vontade dele e ao toque, ao agir do Espírito Santo, é um pecado muito sério e conduz.
que conduzirá esses a mais severa condenação. É esse o contexto, é esse o resultado, é o conteúdo desses versículos aqui. Então precisamos pensar de que forma nós estamos vivendo essa fé. Não devemos cair nessa falácia de que não, a gente vai vivendo aí que Deus é amor. Quantos pregadores, quantos programas, quantos versículos somente apresentando que Deus é amor, mas poucos estão apresentando que Deus também é justiça. Deus é aquelas duas asas do beija-flor, que bate centenas, milhares de vezes por segundo, não me lembro, mas centenas de vezes por segundo. Deus não só tem uma asa, a asa do amor. Esse amor que é tão propagado e que deve ser propagado, porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer, né, para pagar o preço do meu pecado, uma pessoa desgraçada como eu. Então isso é amor. Mas devemos então saber que Ele também tem a outra asa, a asa da justiça, a asa do amor batendo e a asa da justiça simultaneamente, porque senão Deus, Ele não seria justo. Fala do amor, envia o amor, o próprio Jesus, mas chega a hora de exercer sua justiça. Pensemos nisso, meus irmãos. E você que pensa, analisa as mensagens, tem orado ao Senhor para lhe ajudar a entender a palavra de Deus. Saiba, precisa receber esse Deus que, além de ser amor, Ele é justiça. E se não crer em Cristo, não aceitá-lo como Senhor, essa justiça vai alcançar você. E ao alcançar você de uma forma talvez não, certamente de uma forma que não será bom. É uma cobrança para toda a eternidade. Outro ponto aqui, depois de ver o contraste da seriedade entre o passado e o presente, no versículo 38 a 31, nós vamos observar a perseverança na fé nos faz olhar para frente. Veja o versículo 32 a 34, nesse sentido de que a perseverança na fé nos faz olhar, nos faz avançar para frente. 32 diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e, em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões. E com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Ele aqui usa nesse trecho palavras de competição, palavras de atletas, combate, quando ele fala aqui no versículo 32. Suportaste grande combate de aflição. A palavra combate aí também traz essa ideia de, além de guerra, de uma competição ferrenha, forte, em que não se pode jamais desistir, a olhar para o prêmio, a olhar para a chegada. É essa a ideia que o escritor aqui ele usa. E nesses versículos, ele apela para a lembrança, o passado desses crentes, que é bem recente, né, foram iluminados. Eles foram alcançados pela palavra de Deus. E a ideia aí de iluminados é logo após suas conversões. Eles sofreram uma pressão, um baque, porque eles se disseram, eles assumiram ser crentes. E é assim, na verdade. Quando nós, certamente, a grande maioria já passou por essa experiência, ao se converter, vem uma enxurrada, bombardeio, pessoas queridas nossas são contra nós, indiretas, chocarrice. Você agora é ultrapassado, negócio de crente, negócio de Bíblia, igreja, pastor, tudo ladrão, você caiu nessa. É assim para aqueles que se convertem logo. Até eles se estabilizarem, o peso é grande, o supapo foi forte, todo tipo de escárnio foi algo horrível. Mas aí eles se reerguem. E aqui é o fato, esses irmãos, eles sofreram um forte impacto no momento em que foram iluminados. Então, ele agora olha para trás e lembra de dizer para eles, vocês devem lembrar, né,
de dias passados em que vocês foram iluminados. É isso que é importante nesse momento de crise, de perseguição, de dúvidas, de vocês fazerem. E olha que naquele passado recente que vocês foram iluminados, olha como Deus agiu. Esse mesmo Deus continuará agindo. É isso que ele está aqui mostrando. Ele fez eles lembrar que eles serviram de espetáculos e vergonha. Olha o versículo 33. Em parte, vocês foram feitos espetáculos com vitupérios. Vitupérios é com muita vergonha. Foram expostos. Então, ele usa esse encorajamento e ele prossegue no versículo 34, dizendo: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão por causa da fé. Vocês, naquela época, tiveram uma posição até de se compadecer, de sofrer junto com eles. Olha o versículo 34. Porque também vos compadeceste dos que estavam na prisão, ou nas prisões. Vocês sofreram junto com eles. E ainda diz o versículo 34, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens. Ou seja, com alegria vocês permitiram que eles levassem os seus bens, que eles vendessem suas terras, tomassem suas terras. Isso vocês fizeram com alegria, mesmo em função de toda a perseguição. E por que vocês agora, quando a perseguição se avolumam, estão aí sendo cada vez mais ferrenhos, vocês querem desesperar? Não há razão, o Senhor é o mesmo, o Senhor vai dar para vocês toda a sorte de capacidade dos altos céus para vocês vencerem, perseverarem até o dia de Cristo, como está lá no versículo 25. É esse o desafio que o escritor passa a esses irmãos nos versículos 34 a 35. Lembra dessas coisas. Irmão, nós também precisamos lembrar de um passado onde as circunstâncias foram terríveis, foram tristes, de grandes perdas. Você sabe o dia que isso aconteceu na sua vida, e aí você vai dizer, mesmo assim, hoje eu olho, Deus não me abandonou, e por que eu vou agora fraquejar na fé? Com pandemia, com peste, com gafanhoto, com fome, escassez, nudez, nada deve e pode nos separar do amor de Cristo. É o que o apóstolo Paulo apresenta em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 30. É esse momento, irmão, em que nós podemos usar de forma especial, grandiosa, para testemunhar para os que rodeiam a nós. Esse momento a igreja está sendo vista como aquela que pode dar suporte num momento difícil. Quantas pessoas têm me ligado, interagido comigo, pedindo ajuda? Pessoas que não são da igreja, alguns que eu não conheço, porque a igreja aqui tem sido referência. E a igreja aqui de referência é você que tem sido referência. É a liderança que tem sido referência. Nós precisamos evidenciar isso num momento de muita provação. E é isso que o autor está dizendo. Vocês devem lembrar de tudo isso. As circunstâncias são opressoras, mas elas servem para nos estimular a continuar evidenciando esse Deus, como o escritor apresentou lá no capítulo 1, que Deus já falou para todos de várias maneiras, através de profetas, de anjos, de burros, mas hoje ele fala através de Jesus, hoje ele fala através da sua palavra, e isso deve nos bastar, isso deve nos tranquilizar, isso deve nos confortar. Queremos mais o que além de Jesus falando conosco? Queremos mais além de quem falando conosco? Jesus, é Ele que fala conosco. E é Ele que nos sustenta. Não podemos desistir, irmão, demonstrando amnésia por tudo que Jesus fez por nós. Não é hora de desistir. É hora de se levantar. Levantar com clamor, levantar com confiança, com perseverança, sair do lugar onde está, cada um no seu contexto, ser jovem é estudar, é batalhar e saber que o dia de amanhã virá e será diferente, e que no mínimo, se não for diferente, Jesus voltará. É isso que nós precisamos entender. O casal tem que se levantar, se juntar, se unir, se perdoar, se amar e dizer, vamos investir na nossa vida, viver o melhor possível para o Senhor.
testemunhando. A família deve estar completamente disposta a se juntar num propósito de ser uma referência na sua rua, como família, como crentes. E tudo isso chegando à igreja, torna a igreja o que ela é. Ou fraca, desprovida, sem propósito, sem objetivo, sem alvo, faz de fato ser o que ela é. Igreja viva, igreja influenciadora, igreja com propósito, que se as pessoas andam procurando a pregação da palavra, a transformação de suas vidas, a conversão em Cristo, vai estar nessa igreja. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos aplicar a nós. Não podemos desistir. Não devemos querer jogar tudo fora por causa desse momento, por causa do meu momento de tristeza, de desapontamento e frustração. Devemos olhar para trás o que Jesus já fez, certamente o que ele fará. Paulo vai dizer aos romanos que a tribulação produz coisas positivas para o crente. Eu quero ler para você, abra se você também tiver com a sua Bíblia, em Romanos capítulo 5. Quero fazer essa leitura bem rápido, versículo 3 a versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem pode se alegrar, se gloriar em tribulação? É louco. Mas a Bíblia diz que nós somos loucos. Nós somos os loucos por Cristo, por sua palavra, por lhe obedecer. E ele diz, sabendo que as tribulações produzem paciência. E aí ele vai dizer, no versículo 4, e a paciência, a experiência. Essa experiência pode ser chamada de esperança em outras traduções. Essa experiência produz a esperança. E no versículo 5, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós não devemos ter confusão em nossos corações, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aqueles que são convertidos, que entregaram sua vida ao Senhor, confessando a Jesus, esses têm o Espírito Santo de Deus e, portanto, jamais eles podem ser confundidos. Não podem trazer confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. É isso que nós precisamos entender. Por último, nós precisamos ver agora que lutar sempre, recuar jamais. O texto bíblico aqui não traz segunda opção, não traz alternativa. Leia comigo o versículo 35 em diante. Ele diz, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Grande e avultada, grande e bem avultada recompensa. O versículo 36, porque necessitais de paciência. Momento de tristeza, de angústia, realmente precisamos de paciência. Mas o Espírito Santo de Deus que nos foi dado, este nos dará a capacidade de viver esse momento com paciência. Aí ele diz, no versículo 36, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não teremos um êxito na nossa paciência se não for fazendo a vontade de Deus. Nós não podemos pular essa frase, não é? Porque necessitais de paciência. E aí pular e dizer, possais alcançar a promessa. Tem aqui, depois de haver feito a vontade de Deus. Isso aqui é que é interessante. Verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Resumo aqui, irmãos, do versículo 19, que lemos semana passada, até o versículo de agora, o 38 e o 39. O resumo é exatamente mais ou menos assim. Ter uma vida cristã de perseverança na fé, onde devemos exercitar nosso privilégio de poder nos achegar a Deus com ousadia, porque Jesus já abriu o caminho. Está lá no início do versículo 26, 27. E aí nos
deu condições de chegar ao lugar santo dos santos, né? Ou seja, a presença de Deus. Também fazer isso com inteireza de coração, sinceridade, com vontade, crendo que a salvação de Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso tudo está intrínseco lá do versículo 26 em diante. Não podemos, sabe, irmãos, ter uma vida de fé se a gente não crê que o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado, de todas as nossas impurezas, do que nós fizemos no passado. Você sabe o que você fez no passado. Eu sei o que eu fiz no passado. Mas tudo isso foi lançado na cruz, ficou lá pregado na cruz. Jesus pagou o preço. Nós devemos saber que podemos exercer a fé diante de qualquer circunstância, qualquer frustração, qualquer pecado, qualquer coisa. Precisamos saber também que cremos e devemos crer que aquele que prometeu, ele vai cumprir. É outra coisa importante no contexto. Tudo isso vai nos estimular uns aos outros ao amor, a viver uma vida de boas obras, de serviço, de generosidade. Isso também abrindo um ambiente de prazer para a adoração, que é lá no caso não abandonar a congregação, mas nós temos prazer de estar adorando ao Senhor juntos. Então, prazer de congregar para adorar, crescer na graça do Senhor. Todas essas coisas vão certamente nos conduzir a uma confiança plena e capaz de atravessar grandes conflitos, grandes dificuldades e grandes desafios na nossa vida. Portanto, a perseverança é necessária para alcançar a promessa. Está aí no versículo 36. O versículo 36 está muito claro. Não devemos ser crentes capengas, crentes que oscilam na fé. Esses não obterão a recompensa do Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Precisamos nos manter firmes, porque Ele prometeu e Ele é fiel. Ele nos chamou à salvação, Ele nos chamou a um ministério, Ele nos chamou a uma determinada missão, e Ele que chamou, Ele é fiel para cumprir. Não somos nós, a minha força, a sua força, que o fará. No versículo 38 temos a famosa citação de Abacuque 2,4. No versículo 4, lá de Abacuque 2, ele diz: o justo viverá da fé. E essa frase, né, inspirou multidões de cristãos por séculos. A partir dali, influenciou os escritores do Novo Testamento, tanto é que o próprio Paulo, ele escreveu lá em Romanos 1,17, né, que o justo viverá pela fé. Escreveu em Gálatas 3,11, do mesmo modo. E aqui o escritor aos Hebreus, no versículo 38, também escreveu. Portanto, precisamos olhar para frente com fé, viver essa vida de fé. Ter fé significa confiar e descansar no que Cristo fez. A obra de Cristo foi completa lá no passado, mas também significa confiar no presente, no hoje. Eu confio no Senhor hoje. A minha vida está nas suas mãos. Eu não tenho o que temer. Não há o que temer. Isaías 41:10, né? Não temas. Não temas. Não há o que temer. Como também Deus o fará no futuro. E será muito melhor esse futuro. Isso é que é interessante. Portanto, a pergunta é: como anda o seu espírito de perseverança e de fé nas promessas do Senhor? Olha para dentro de você. Olha para a sua vida. Olha para a sua atitude. Olha como você está falando. Olha como você está agindo. Olha como você está vivendo. Você está vivendo um momento em que você confia nas promessas do Senhor pela fé, em meio às provações. Qual tem sido a sua vida, a sua atitude? Desesperar e desistir jamais. Desesperar e desistir jamais. Lutar sempre, recuar, nunca. Então, irmãos, diante dessas crises, seja elas quais forem, material, familiar, né, seja lá na doença, na perda do ente querido, você deve lembrar que Jesus nunca te desamparou, nunca te desamparará. E eu quero concluir, meus queridos, trazendo os olhos outra vez ao versículo 39.
versículo 39, ele conclui, então, essa parte da exortação, do encorajamento e do desafio, dizendo: nós, porém, não somos daqueles que se retiram. Aconteça o que acontecer, eu estou ali, como dizia meu pai. Eu morro em pé como vela, mas eu não desisto. Eu não caio. Precisamos ter esse espírito. Não devemos desistir. A argumentação dele nesse versículo é: nós não somos do que recuam para a perdição. Nós não somos daqueles que vamos voltar para o judaísmo. Muito menos nós não vamos voltar para o pecado. Nós não vamos ficar naquela vida morna, confortável. Nós vamos estar, sim, de guarda levantada, enfrentando a dificuldade, com cabeça erguida, sabendo em quem nós temos crido. Como o apóstolo Paulo falou a Timóteo: eu sei em quem tenho crido. Estou certo. Eu estou certo, ele diz, que aquele que preparou o tesouro, que preparou o grande dia, ele certamente o fará. É isso que nós devemos ter em mente, né? Ao contrário, nós devemos ser aqueles que, como fomos alcançados pela marca de Cristo, a salvação dessa nova e eterna aliança, que o autor se refere, devemos saber que podemos avançar. Porque a obra de Cristo, ela é capaz de nos fazer isso, de nos sustentar em meio às crises que estamos vivendo, em meio às crises que estamos passando. Se Deus permitir, nós vamos no próximo domingo avançar nessa carta, mostrando que o autor prossegue, encorajando essa comunidade de crentes a um estilo de vida completamente dependendo do Senhor. E ele usa, outra vez, textos do Antigo Testamento, textos fortes, que certamente elevam os seus espíritos e eles continuarão firmes nas promessas do Senhor. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Que esta noite, ou se você está assistindo essa tarde, né, ou essa manhã, você possa ser tocado pelo Espírito e este possa lhe impulsionar a viver uma vida plena no amor dele, na confiança, na dependência. E que pessoas que estão à nossa volta possam olhar e dizer: poxa, eu posso olhar para esse irmão, eu posso olhar para essa irmã, eu posso olhar para essa igreja, eu posso olhar para essa família e ver que eles têm sido um testemunho vivo e fiel do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós, assim como esses do passado, citados no capítulo 11 de Hebreus, também possamos batalhar nessa fé até a volta do Senhor. Deus lhe abençoe. Vamos ter uma parte seguinte, né, um cântico, e assim Deus nos abençoe. Você preste atenção, como foram as outras músicas maravilhosas, essa também será algo que vai nos encorajar. Deus abençoe a todos nós. Vamos orar bem rapidinho. Nosso Deus, obrigado por tua palavra. Permita, Senhor, que ela nos encha o coração, fortaleça o nosso espírito, nos consolando também e assim nos fazendo depender do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar mais uma vez com
vou continuar. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Amém? Não sai ainda, agora vamos ter o sorteio. Boa sorte para quem estiver participando. Boa noite. Vamos ao nosso próximo sorteio. Dessa vez o livro é O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot. O vencedor foi Matheus Marinho. Parabéns. Lembrando que próxima semana vamos continuar com os sorteios. Não fique sempre ligado nas nossas redes sociais, vamos estar sempre informando sobre os próximos. Parabéns ao irmão. O culto de hoje está encerrado.
Parabéns à família, o pastor está falando aqui. E o curso está encerrado. Boa noite a todos.